Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio e sou mentor financeiro Serafim. Provavelmente você está vendo esse vídeo porque cansou de utilizar planilhas, anotar todos os seus gastos nela ou no seu caderninho. Então eu venho explicar como que funciona a mentoria Serafim e por que ela funciona. Já começa adiantando que não será mais uma mentoria com termos técnicos e difíceis. E você não vai precisar anotar nenhum gasto ou abrir uma planilha de Excel. Tudo isso será personalizado conforme as suas necessidades. Vou explicar também como fazer para melhorar o relacionamento com o dinheiro e com o seu cônjuge, com a sua família. Assim como uma centena de famílias que melhoraram as suas finanças e hoje podem aproveitar muito mais as suas viagens, os seus finais de semana. Quero falar quem que são os meus clientes e quem eu quero na mentoria. Primeiro, você que está assistindo já corresponde por menos de 1% dos brasileiros que se preocupa com as finanças e com seu futuro, com a sua aposentadoria, mas também que age, não fica apenas rodando o Instagram com promessas fáceis e mágicas. Eu procuro pessoas que querem resolver as finanças, seja individual, seja em casal. E mesmo em casal, apenas um gostaria de começar a entender, quer dar esse primeiro passo, também funciona para você. Porque não importa o quanto você ganha, mas o quanto você controla os seus gastos. E se você está endividado hoje, eu sinto muito, mas é mais importante ainda que você faça uma mentoria. Eu busco também pessoas que já têm dinheiro investido, mas não sabem se a aplicação está correta, porque o gerente, o assessor ou algum conhecido indicou e querem atrelar os seus investimentos aos seus projetos de vida. A formatura de um filho, a troca de um carro, a faculdade da filha, a viagem em família no ano que vem, ou então para uma aposentadoria e garantir essa tranquilidade no melhor momento da vida. Por fim, empreendedores também podem se beneficiar, pois muitas vezes não tem uma separação da pessoa física e da pessoa jurídica, mas não será uma consultoria para a empresa. Eu tenho dezenas de depoimentos e vou trazer um case autorizado pelo casal que vou chamar de Eduardo e Mônica. O Eduardo e a Mônica são um dos meus primeiros casais atendidos. Eles já vinham acumulando algum dinheiro, mas tinha meses que eles não conseguiam guardar. Também tinha algumas discussões sobre projetos. O Eduardo queria trocar de carro todos os anos, já a Mônica pensava mais em viajar e quitar o financiamento da casa deles o quanto antes. Eles também me disseram que não sabiam o que era aquela sopa de letrinhas que eles tinham na carteira de investimento deles. Era CDB, LCI, CRI, CRAS, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento multimercado e outros tantos. Um profissional que assessorava eles oferecia de tempos em tempos. Logo nas primeiras reuniões, nós descobrimos que, na verdade, eles gastavam entre 10% a 20% mais do que eles achavam que gastavam. Isso é normal, mas aí já respondeu aquela questão por que tinha meses que eles ficavam no positivo, por que tinha meses que faltava ou ficavam no 0 a 0. A partir do momento que a gente mapeou esses gastos, eles tinham agora consciência financeira de quanto que podiam gastar e tinham também uma meta de investimento. Isso era importante para manter o longo prazo dos investimentos. Também organizamos os projetos. Eles iam fazer pelo menos uma viagem por ano e o Eduardo também não ia trocar de carro todos os anos. Utilizar os bônus da empresa para adiantar o financiamento da casa e também utilizar o FGTS, que eles nunca haviam utilizado até então. O mais legal foi o depoimento que eles me deram após todas essas mudanças. Agora nós entendemos nossos investimentos por projetos. Sei da rentabilidade e o risco de cada um, mas não queremos gastar tempo com detalhes. Gostaria também de apresentar a minha carreira, como cheguei até aqui e por que me tornei mentor financeiro pessoal. Sou formado em administração de empresas e ciências contábeis.
tenho MBA em gestão financeira e liderança de pessoas. Hoje também sou especialista em investimentos Ambima, o CEA, e também especialista em seguros, e vida e previdência, da SUSEP. Mas antes de tudo isso, eu digo que sou um especialista em pessoas, em famílias. Sou investidor desde 2008 e em toda a minha carreira eu fui um curioso. Queria saber como que os colegas, como que os amigos investiam e organizavam o seu patrimônio financeiro. Afinal, eu trabalhei no mercado corporativo em empresa de auditoria e multinacional que eram referências na administração financeira. Mas me frustrei, porque a maioria das pessoas não faziam na pessoa física o que faziam muito bem dentro do trabalho. Foi até que eu conheci a Academia de Planejadores e Mentores Serafim. Aprendi a profissão de planejador, fui convidado para fazer parte do time onde estou mais de 3 anos, acompanhando famílias, como também auxiliando na ajuda na carreira de outros mentores. O que nós queremos é transformar a vida das pessoas, como o planejamento financeiro transformou a minha vida. A Serafim é a empresa tecnológica que desenvolveu a plataforma, como também a metodologia que utilizamos hoje e aprimoramos cada vez mais com os feedbacks de nossos clientes. Dentro da mentoria, você vai ter acesso completo à plataforma, onde organizamos o orçamento, os projetos, os investimentos, patrimônio financeiro, ou seja, toda a sua vida financeira, com o auxílio do Open Finance. Vamos conhecer sobre a plataforma Serafim? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal, vou apresentar para vocês a plataforma da Serafim. Essa é a página de entrada. E agora vamos direto para as contas. Aqui em minhas contas é onde nós vamos conectar nossas contas e via Open Finance. Aqui em adicionar conta automática Open Finance. Também tem a opção da conta manual, mas a gente não sugere, por conta que é o Open Finance aí, que é a tecnologia que a gente quer utilizar. Vamos ver que tem diversos bancos, a gente chama atenção para os bancos aí, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, que são os bancos que estão mais atualizados com a Open Finance, que estão trazendo as informações da melhor maneira. Tem as contas de empresa aqui, PJ, e conta de corretora. Né? Também chamando a atenção para a XP, que tá fazendo um bom trabalho aí com o Open Finance, trazendo todas as informações, e o BTG na parte de investimentos. Beleza, fechado essa parte, conectado os cartões, você vai ter aqui o saldo da sua conta corrente e também o quanto que você tem de investimentos nela, tá? No caso de cartões também vai conseguir verificar o saldo de limite, quanto que você tem. Eu acho uma informação bacana que nem sempre é tão simples de encontrar dentro dos aplicativos dos bancos. Passado para a parte de meus lançamentos, é aqui que vai ver linha a linha de cada despesa, tá? Então você vai ver linha a linha de cada despesa. A maioria vai vir já classificado. Se não vier classificado, é só clicar aqui, né, e ir classificando. Bem simples, bem intuitivo. Por exemplo, de um mercadinho, uma quitanda aí que às vezes nem vê o nome correto, vê o nome da pessoa, do MEI, o nome de uma pessoa ali, e ele não vai reconhecer. Né? Então, nesse caso aqui, ele apresentaria aqui como sendo em classificação, por exemplo. Né? Ele ficaria aqui sem classificar. E aí você viria e falaria assim, ó, esse aqui é um mercadinho que eu compro aqui, tal, então é mercado. E aí ele vai perguntar se você quer que sempre esse mercado, que sempre essa forma aqui que veio, né, o estabelecimento ou pela descrição que classifica. Você clica em propagar e aí a plataforma vai entendendo os seus gastos, a forma de gastos, tá? Também tem uma outra função que é a questão do boleto, né? Boletos normalmente também eles vêm ali com boleto de pagamento e tal, então você pode vir aqui e colocar o que é esse boleto, é referente a qual despesa, tá legal? Acho que são algumas funções interessantes da plataforma. Tem a parte de filtros também, que é bem bacana, bem intuitiva, tá? Aqui na parte de meu plano é onde a gente monta de fato o plano, né, o orçamento, né, para o mês. Então a gente coloca aqui de acordo com as categorias, né, azul para despesas despesas obrigatórias, perdão, em laranja as despesas não obrigatórias e amarelo financiamento. Também caso tenha dívidas aqui, você coloca também a parte de dívidas.
tá legal? Aqui a gente vai montar o orçamento e entender que, por exemplo, no caso desse casal aqui, Eduardo e Mônica, eles têm aí uma folga de R$ 730, tá? Conforme as nossas análises ali, a gente pode puxar para mais detalhe. Então, por exemplo, eu quero prestar atenção, né, na casa, aqui nos gastos com a casa. Então, eu crio essa lição de casa dentro aqui, eu crio essa lição de casa e aí ele vai aparecer aqui para mim no detalhe. A gente sugere de 3 a 5 metas para ficar em destaque, acompanhar no detalhe, tá? Então, aqui no caso, casa, mercado, compras, restaurantes. No caso aqui de mercado e compras, no caso deles aqui, eles vão reduzir porque tiveram um aumento, vale alimentação, vale refeição. Então eles reduziram aqui e no caso de compras, eles entenderam que estavam gastando muito com compras. Diminuiu esse gasto de R$ 1.000 para um novo teto de R$ 500. Tá legal? Então essa é a forma que o nosso sistema traz e aí a gente consegue comparar esse atual versus essa meta aí de redução. Com essa meta de redução aí de mercado e de compras, eles vão passar aí de R$ 2.000 de folga. Tá legal? A gente traz uma meta de investimento de R$ 1.500, que foi acordado com o casal. É totalmente personalizado conforme as necessidades de vocês. Tá? Tem uma parte também aqui de reserva de emergência, que a gente faz o cálculo da reserva de emergência, né? Colchão de segurança. Aqui, mas a gente entra em detalhes na mentoria. Outra opção que a gente traz aqui também é a questão do meu futuro, né? Aqui a gente projeta os próximos passos, aqui então uma viagem, um MBA, né? Uma troca do carro. A gente vai projetar isso versus o patrimônio do cliente para entender se faz sentido, se isso está impactando ali com os projetos dele. Então é colocar todos os projetos que ele quer fazer ao longo aqui do tempo, né? E ver se impacta na curva. Nesse caso aqui, tá bem legal, né? E o cliente consegue chegar com 65 anos, vai ter uma renda aí por volta de R$ 10.000, investindo aí por volta de R$ 1.500. Ele consegue fechar a curva aí para mais ou menos 82 anos, tá? No caso que se ele quiser aumentar, então ele vai precisar poupar mais. Então vamos dizer aqui no caso que ele poupe R$ 2.000 ao invés de 1.500. A curva já fica melhor, certo? Também, se esse cliente fala que quer aumentar, por exemplo, quer aumentar ali um projeto, né? A casa da praia aqui. Vamos ver como é que fica. Essa casa na praia vai impactar no patrimônio dele, né? E aí ele vai precisar poupar mais. No caso, trazendo aqui para R$ 2.500 por mês, aí já começa a ficar interessante, a curva já começa a ficar melhor, tá? A gente entra no detalhe, mapeia, isso aqui a gente faz tudo junto com o cliente. E o cliente também, lembrando que ele tem total autonomia, ele pode mexer aqui da mesma forma que eu estou utilizando. Parte do meu patrimônio vai analisar o patrimônio completo do cliente, né? Sendo a parte de investimentos, de dívidas, de móveis e imóveis, né? Como é que ele está nesse resumo patrimonial, como é que ele está, tem mais ativos geradores de renda, ativos mais passivos, como é que está o patrimônio líquido dele, né? Nível de endividamento. Então a gente vai fazer uma análise aqui, ter entendimento desse cliente de uma maneira geral. E por fim, parte de meus investimentos, aqui a gente coloca de uma maneira bem dinâmica, né, bem intuitiva, como que está o patrimônio financeiro do cliente. Então, nesse caso aqui, a gente setou uma reserva de emergência aí de quase R$ 60.000. No caso, o cliente está com um pouco mais de 40%, né, dessa reserva. Ele tem também os projetos alocados que a gente criou ali, né? Então, a parte de projeto lá, MBA tá legal, troca do carro tá legal, tem a viagem também. Então, praticamente esses projetos estão com dinheiro, né? Tem suficiente. Tem projetos de vida e, por fim, também a independência financeira, que é a parte da aposentadoria. Então, é essa parte aqui que a gente também faz uma análise de quanto que ele precisaria e quanto que ele tem hoje, né? Nesse caso aqui, um pouco menos de 10% que ele precisaria ali para aposentadoria. Tá legal? Que a parte de alocação também é interessante, né? Às vezes o cliente fica com dúvida. Onde que eu vou alocar primeiro? Vou alocar aqui em reserva, em projeto, independência financeira. Então a gente também coloca essas metas mensais para o cliente colocando, guardando. Tá legal? E por fim, aqui nessa primeira página aparece a bússola, onde vai mostrar para o cliente o que ele precisa fazer, vai dando feedbacks conforme ele vai alterando. Então, a parte do meu orçamento, a parte de patrimônio, a parte de futuro e projeções, a parte dos investimentos. Então, ele vai dando um feedback para cada um, entendendo como é que tá, o que precisa
ter atenção ali. Uma forma de guiar o que precisa tomar cuidado e atenção nesse cliente. Bacana a plataforma, não é? Posso dizer tranquilamente que não existe melhor e mais segura plataforma hoje no mercado brasileiro. O Open Finance é uma iniciativa do Banco Central Brasileiro, onde o Brasil é pioneiro, sendo referência para o mundo nessa tecnologia. Depois de tudo que eu apresentei aqui, quero mostrar as etapas e como que funciona os nossos planos. Primeiro, nós fazemos uma reunião, chamamos de Marco Zero. Nessa reunião, vamos entender você, fazer um diagnóstico e colocar um objetivo no seu planejamento financeiro. É aqui também que vamos mapear o seu orçamento, para você entender ele e ter um controle de gastos. Você já sai da reunião planejado para organizar suas finanças, acompanhar suas finanças. A partir desse momento, você tem controle total sobre os seus gastos, pois está conectado aos bancos. É como ter um painel do carro para suas finanças. Vamos também verificar a necessidade das reuniões, se serão quinzenais, se serão semanais ou até mensais, dependendo da sua necessidade. Eu realmente entrego tudo que tenho de melhor, porque estou comprometido com o meu trabalho, mas também 100% com a sua jornada. Temos dois tipos de assinatura. Uma assinatura mensal, que você pode cancelar no momento que quiser, e uma assinatura anual, que tem um compromisso de 12 meses. Esse é o mais indicado para pessoas que tenham ali já uma necessidade e que já estão convencidas que precisam desse trabalho. Se você ainda tem dúvidas, quer testar a plataforma, entender como é que vai funcionar, eu sugiro entrar pelo plano mensal, depois você pode migrar para o plano anual. Se você entende que precisa disso e confia em mim, eu estou aqui para te convidar para essa oportunidade. Se você não quiser, tudo bem, mas se você quiser, não tenha dúvidas que você será meu próximo case de sucesso ou o próximo a me enviar um depoimento que melhorou a sua vida financeira e gostaria de ter começado antes. Eu não vou jogar gatilhos de marketing porque eu quero pessoas que entendam o valor do trabalho e também entendam que é um trabalho que tem um número limitado de pessoas para atendimento. Afinal, eu prezo muito pela qualidade do meu serviço. Se faz sentido para você, te espero lá.